nossa palavra para o Alexandre. Que Jesus te abençoe. E vamos ouvir. Obrigada. Obrigado. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez juntos para poder estudar o Evangelho, para poder compreender um pouquinho mais, né? Essas caminhadas, quando ela é no coletivo, é muito gratificante, porque nós estamos aqui uns ajudando aos outros, entendendo, né, como que nós devemos seguir no nosso dia a dia, com as nossas vivências, com os nossos parentes, no nosso trabalho. E é o Evangelho que nos guia, que nos encaminha e que faz com que tenhamos mais paciência, mais temperança para suportar as dificuldades das nossas confusões cotidianas. E eu vou dar continuidade ao capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e o item Destino da Terra e causas das misérias humanas. Destino da Terra. Para nós que estamos seguindo o Evangelho e que também já temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que todos os mundos eles evoluem, né? O progresso, como o Cristo mesmo veio nos dizer, ele acontece de qualquer maneira. Nós, como espíritos imortais, nós conseguimos barrar, estacionar o nosso progresso individual, mas o coletivo a gente não consegue barrar. Dos planetas e dos planetas nos quais nós vivemos, nós não conseguimos barrar. Eles vão continuando, nós que acabamos ficando para trás, se assim queremos, né? Mas a partir do momento que nós já vamos nos adentrando na religiosidade e já vamos nos identificando com esses ensinamentos e principalmente elevando a nossa fé em Deus, a gente não quer parar, a gente quer seguir adiante, a gente quer parar com os nossos sofrimentos ou pelo menos entender como as coisas acontecem e mesmo que tendo de sofrer, né, pelo menos com resignação, pelo menos com fé e ao mesmo tempo também superação e esperança de dias melhores. É assim que a gente deve caminhar, porque o sentido de felicidade em um planeta como o qual nós estamos é daquele ser que tem fé em Deus, que entende que é um mundo de provas e expiações, que não é um mundo fácil. Então ele é feliz quando ele suporta as suas dificuldades e ele vai vencendo o dia a dia sem fazer mal ao outro. Mesmo que a vida nos traga maldades, nos traga ingratidão, nos traga as dificuldades, nos traga doenças, seja o que for. Mas o ser que enfrenta tudo isso com resignação, fé em Deus e sem rebeldia, ele é um ser que encontrou a felicidade existencial num planeta como o nosso. Porque nós temos a ideia que felicidade é aquela na qual nós estamos bem de saúde, estamos bem de dinheiro, estamos bem de amigos, estamos bem de família, estamos bem em um contexto geral. É isso que as pessoas acreditam que isso é felicidade. Mas na realidade não. Isso é só um estado momentâneo do ser. Ele não vai ficar daquele jeito para sempre, né? E ele pode até ficar uma existência inteira até bem assim. Mas como que vai ser a seguinte? Nós não sabemos. Então, felicidade é o estado existencial do ser e não o estado material, pelo menos em um mundo de provas e expiações. E é o que exatamente, né, esse capítulo principalmente vem nos falar. Ele vem nos falar que a Terra ela começou lá atrás como mundo primitivo. Esse contexto está mais lá no Livro dos Espíritos, onde que é perguntado, né, se a Terra já foi um mundo primitivo. Né? Ou, é melhor, eles perguntam como que são mundos primitivos e se a Terra já o foi. E os espíritos então dizem que sim, que a Terra já foi um mundo primitivo, que nós já passamos por isso lá atrás. Ou nós, ou outros aqui da Terra, e nós viemos talvez de Capela ou outro planeta semelhante, né? Mas que a Terra já foi um mundo primitivo e ela se direcionou para o mundo de provas e expiações, que é o no qual nós estamos. Mundo de provas e expiações é isso que nós estamos vendo aqui. Desde a época do Cristo, um pouco mais atrás, até os tempos atuais.
São as dificuldades que nós vemos uns para com os outros, que nós temos de suportar a ignorância uns dos outros e, além disso, também suportar as dificuldades que a natureza nos traz. Lembrando que até mesmo essas dificuldades que a natureza nos traz, muito das vezes a causa somos nós. Nós que provocamos também as dificuldades pelas quais nós enfrentamos da natureza, né? E qual que é o destino da Terra? A tendência é que ela alcance mundos felizes e talvez, por que não, mundos celestes também, tá? Isso aí eu não sei quanto tempo que a Terra, porque todos os planetas eles têm um tempo de vida também. Mas o que nós sabemos? Que os mundos evoluem. Tá? Capela nós sabemos que é um mundo superior à Terra. Talvez naquela época que os capelinos vieram para cá, já era um mundo feliz. E então tinha alguns lá que estavam atrapalhando. E para isso então eles vieram para esse planeta. Lembrando também, é bom a gente lembrar, já que falamos dos capelinos, que a Terra ela também é uma espécie de planeta prisão. Normalmente, principalmente os planetas de provas e expiações, funcionam assim, como planetas prisão também. Como assim? Aqueles que estão, por exemplo, em mundos de regeneração, em mundos felizes, se porventura cometerem algum deslize, eles podem então retroceder de planeta. Eles podem então vir para um planeta menos evoluído, porque ali eles podem estar causando alguma dificuldade para aquele planeta seguir adiante. Foi o caso dos capelinos que vieram para a Terra, né? Então dizem que ainda tem muitos capelinos por aqui, ainda que muitos já voltaram, mas ainda tem muitos por aqui que ainda não entenderam, que ainda estão passando por dificuldades aqui. E assim, esse planeta vai caminhando, já nos é anunciado que ele está em transição. Olha, já é um destino próximo, né? O de regeneração. E se nós continuarmos aqui, se nós não destruirmos a Terra antes, né? Nós temos chance de chegar a mundos felizes. Cabe a nós, então, irmos tomando consciência de que no dia a dia nós devemos encontrar a nossa paz interior, a nossa melhoria interior, domando as nossas más inclinações, para que nós possamos sair dessas misérias e decepções pelas quais nós passamos, que é até do mesmo item, ó, causas das misérias humanas. E aí então nós vamos observar a Terra, nós observamos que tem muitas pessoas que até no seu dia a dia têm saúde, têm condições materiais, têm condições profissionais, estão bem em suas famílias, bem com seus amigos, mas a maioria nós percebemos que passam por dificuldades. E por que acontecem essas dificuldades? Muitos então passam por expiações extremas, dificuldades extremas, misérias extremas. Por que isso? Onde que muitos acusam Deus. Por que Deus então criou os seus filhos para passar por todas essas dificuldades? Mas aí entra a religiosidade. Mas a boa religiosidade, aquela que nós procuramos e vem nos ensinar de verdade como que são as coisas, que vem nos acordar para a realidade espiritual, que vem nos ensinar como que funciona essa coisa entre o lado espiritual e o lado material. Aí sim a gente entende e a gente consegue mais forças para superar. Por quê? Porque quando verdades espirituais vêm para o ser, ele acorda. Com o tempo ele entende porque vem a razão. E ele vai pela razão. E ele observa assim, nossa, mas é daquele jeito mesmo. Não tem como eu acreditar mais em Adão e Eva, em céu e inferno. Né? Então ele passa a entender que Deus é justo, que Deus é misericordioso, que Deus é amoroso e que Deus quer o melhor para os seus filhos. Que não existe esse negócio de inferno eterno. E aí então a gente entende que nós temos as nossas várias reencarnações, que a gente passa então desde mundos primitivos, provas e expiações, que é no qual nós estamos, regeneração, até mundos felizes a gente ainda reencarna. Mas o mais difícil é este, o de provas e expiações. Por quê? Aqui a gente tem então
noção da nossa existência, a gente sente que existe. E também sente as dores, sente as dificuldades, porque o corpo é um instrumento da dor. Por onde a gente passa, então se a gente cai e machuca, a gente sente a dor. Se então algum familiar ou amigo nos fere de alguma maneira, a gente sente a dor da ingratidão. Se porventura vem uma doença, a gente sente a dor daquela doença, né? E aqui é um dos mundos nos quais a gente sente isso, como que eu vou te dizer? Com um nível maior, que realmente vai lá e atinge o ser no fundo de sua alma. A dor atinge ele para realmente fazer com que ele se modifique. Porque enquanto nós ainda estamos em mundos assim, o que mais faz o ser se modificar, se transformar e realmente superar as suas dificuldades é a dor. Então o ser aprende mais pela dor. É a dor que vai impulsionando ele. E lembrando que aprender pela dor ainda é um estado animalizado, né? Como que as pessoas muitas vezes ensinam seus bichinhos a não fazer coisa errada? Dando um sinal ali que está recebendo alguma dor. Quando são animais mais ferozes, chegam a bater a ponto de machucar o cavalo. Como que antigamente, até nos tempos atuais, fazem para que ele obedeça? Usam as esporas, usam algum chicote na carroça. É através da dor que você coordena ele. Como que a gente faz para um cachorrinho ou para um gatinho não fazer aquela coisa errada? A gente pega um jornal, dá uma pancadinha nele, né? Ali não vai machucar ele, mas ele sente alguma dorzinha e ele para de fazer aquilo de errado. Nós ainda estamos também nesse patamar, aprendendo pela dor. E a causa das misérias humanas é pelo fato de que nós que estamos aqui na Terra, ainda optando pelas coisas materiais, e também o fato de sermos egoístas, tal qual aquelas crianças egoístas que optam por pegar o seu brinquedo ali e não deixar o outro brincar, né? E também muitas vezes toma do outro. É por isso então que nós aqui sentimos tantas dores e tantas misérias, porque nós temos os nossos excessos devido ao nosso egoísmo. Nós queremos nos dar bem na vida material em todos os aspectos, no poder temporal em todos os aspectos. E aí então o que a gente faz? Passa por cima do outro, usa o outro como degrau. E muitas vezes os nossos familiares, e muitas vezes brigas por causa de herança, e tantas outras coisas que nós fazemos para nos dar bem, sempre prejudicando alguém. E é por isso então que depois vem as misérias, que depois vem as dificuldades, que depois vem as decepções, porque a gente tira aqui, mas esquece que a vida funciona da seguinte maneira, né? Bate e volta. Se eu bater em alguém, se eu prejudicar alguém hoje, pode ter certeza que essa ação vai voltar para mim. Ação e reação, causa e efeito. Plantei, eu vou colher. Então, se na Terra eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Nas encarnações, nessa encarnação e nas seguintes. Mas se na Terra eu estou plantando o mal, o que eu vou colher? O mal. Eu vou colher que os outros então me prejudiquem como eu tenho prejudicado até agora os outros. Então quanto mais eu sou orgulhoso com os outros, quanto mais eu sou arrogante com os outros, quanto mais eu sou egoísta com os outros, mais é o que o mundo vai me devolver. Até eu entender que não é assim que eu devo caminhar. Aí quando eu começar a ser mais amoroso, piedoso, ter compaixão dos outros, ser humilde para com os outros, aí sim então, estou plantando agora isso, aí o mundo então vai me devolver isso depois. Funciona dessa maneira, tal qual também a gente vê lá no Pai Nosso, no qual a gente ora assim: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então só depois que nós estivermos perdoando que vai vindo também o perdão de nossas dívidas. E aí então vai diminuindo as misérias, vai diminuindo as decepções, vai diminuindo as dificuldades. Porque a causa dessas misérias foi o que eu disse. O fato de termos excessos em cima do outro, maldade em cima do outro. Quanto mais mal o ser é, mais ele vai colher essa maldade. E quanto mais ele estiver caminhando para o bem, mais então o bem estará caminhando para ele também. Eu separei um item aqui no livro Palavras de Vida Eterna,
para ele nos ajudar a ter calma. Por quê? É um mundo de decepções, é um mundo de dificuldades, mas não adianta estresse, não adianta brigas, não adianta eu ficar com a cabeça quente, não vai me levar a nada. O que eu preciso fazer então? Acalmar-me. Orações. Buscar então de alguma maneira superar as minhas dificuldades sem ofender o outro, sem machucar o outro, né? Tendo compaixão do outro, aí eu supero. Mas enquanto eu estiver neste mundo, do jeito que ele vem contra mim, eu também ir contra o outro, nós vamos continuar no mesmo patamar. É por isso que o Cristo, ali naquele momento, quando Simão Pedro arranca a espada e parte para cima dos soldados, o Cristo pede para ele parar tudo. E diz assim, aquele que ferir pela espada será ferido. Tá? Então, como que devemos fazer? O Evangelho. Seguir aos passos do Cristo. Mesmo que pareça que nós somos covardes perante a vida. Todo mundo está nos ofendendo, todo mundo está nos machucando, todo mundo está nos chamando para a briga. Muitos estão nos roubando, né? E aí nós pensamos assim, devemos fazer a mesma coisa? Nós devemos ir lá então no Evangelho e lembrar daquele ensinamento do Cristo. Dar a outra face. Dar a outra face não é se ajoelhar perante o outro. A gente pode buscar os nossos direitos. A gente vai na lei, a gente chama a polícia, a gente pede Lei Maria da Penha, Lei do José da Penha, mas a gente, de alguma maneira, busca os nossos direitos, se afasta daquela pessoa, daquelas pessoas, segue as nossas vidas e tendo compaixão de quem nos feriu. O que a gente consegue pela lei, vamos atrás. O que a gente não consegue pela lei, se para conseguir a gente vai ter de ir lá e brigar, machucar alguém, etc., é melhor seguir adiante, porque isso não vai dar certo, né? A partir do momento que o outro nos feriu com a espada, a gente quer ferir o outro com a espada também. O melhor que podemos fazer, nos aproximar das leis de Deus, buscando nos acalmar. E esse texto aqui vem falar sobre isso. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então o Cristo vem nos dizer assim, tendes fé em Deus perante todas as suas dificuldades.
perante todas as tuas misérias, porque tu mesmo é a causa das suas decepções. Nós mesmos somos a causa das nossas decepções, das nossas misérias. Passamos exatamente o que precisamos passar, porque não somos santos, né? E não existe o acaso. Tá? Não existe o acaso. O que acontece conosco, até mesmo aquele que foi preso, mas ele é inocente, ele não fez aquilo que estão acusando, mas alguma coisa tem para ele ter sido preso sem ter feito nada a alguém. Alguma coisa tem. Por quê? Pode não ter feito nessa vida, mas talvez fez em outra. E de alguma maneira nós temos de acertar para com Deus, nós temos de, uns para com os outros, nos perdoar, nos entender e ter então amorosidade. Vai chegar este momento? Vai. Quando acontecer o que está sugerindo aqui, quando a calma reinar nas nações, quando nós pensarmos 2, 3, 4 vezes, 70 vezes, 7 vezes, antes de partir para a violência contra alguém, antes de partir para a ignorância contra alguém, nós temos de ser firmes, nós temos de nos defender sim, contra o que nós acreditamos que está errado. Mas não condiz que a gente continue alimentando aquilo em nós. O melhor é deixar aquilo de lado. Já conseguimos resolver, fomos firmes, não partimos para a violência. Se o outro lado quer partir para a violência, o que a gente faz? A gente deixa ele para lá. Se porventura está descontrolado, se for necessário, chamamos a polícia, pedimos ajuda, não deixamos entrar na nossa casa ou aonde for, mas precisa ser assim. A gente não pode deixar com que a violência nos contamine. Então, eu acredito que era isso que eu gostaria de dizer. Eu não vou entrar no outro item, né, para não ficar maçante. Mas então eu acredito que eu consegui falar um pouquinho do destino da Terra. Que nós que estamos aqui, nós vamos sim ter calmaria. Mas lembrando que essa calmaria depende de nós mesmos. Como Cristo vem nos dizer, que tudo o que acontece à nossa volta de injúrias e violências advém do coração de alguém. E a partir do momento que advém do coração desse alguém, significa do raciocínio, do pensamento de alguém, e aí partiu para a ação. Aí então onde que vem essas misérias e decepções? Mas se nós entendermos aquela parte na qual Cristo ele é indagado, como que ele vai conseguir de verdade trazer o reino de Deus para os homens, então ele diz assim, o coração. No coração dos homens. É ali, no interior de cada ser, o Evangelho sendo plantado no dia a dia. Então uns vão conseguir ali 30%, outros 60%, e terão aqueles que já têm um caminho na religiosidade, já de várias existências, esses vão conseguir 100%. Porque o semeador, ele está semeando o tempo todo. O Cristo está semeando para nós o tempo inteiro. Ele não quer que nós continuemos nessas misérias, nessas decepções. Ele quer que nós consigamos, sim, sermos mais felizes também nesse meio material. Como em um mundo de regeneração, que tem menos decepções, que não tem expiações, mas continuam as provações. E nós estamos caminhando para Ele, desde que tenhamos fé, tenhamos força, e que nós possamos dar as mãos para realmente a gente alcançar a regeneração deste planeta no qual nós estamos. Eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade por nós estarmos juntos, por estar fazendo esse estudo, e que todos nós tenhamos uma boa noite. Um abraço a todos.